Olá, pessoal, eu sou a Priscila Serpa, sou diretora de RH da COD. Nós somos uma empresa de tecnologia de dados e estamos no mercado tentando inovar cada vez mais e tomando decisões cada vez mais inteligentes junto com o time que nós temos aqui com a gente. Estamos no evento da Dual procurando profissionais que queiram inovar junto conosco, que queiram fazer a diferença no nosso time, na nossa equipe, e que queiram fazer uma empresa diferente, que queiram gerar um futuro melhor aí no mercado de dados, no mercado de crédito e no mercado de finanças. Vem trabalhar com a gente. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais a nossa tecnologia através do nosso CTO, o Antônio Pina, e do nosso parceiro, o Hugo Watanabe. Vou apresentar o Pina para vocês, e o Pina vai falar da nossa estrutura, vai falar da nossa plataforma e vai convidá-los também a fazerem parte do nosso time. Tudo bem, Pina? Tudo jóia, Pri. Pessoal, então eu sou o Antônio Pina, sou o diretor de tecnologia, o CTO da empresa. A COD é uma empresa, é uma gestora de base de dados. Aqui a gente tem uma quantidade gigante de dados do que a gente chama de cadastro positivo, do cadastro negativo, dados públicos de uma forma geral. Assim, uma tabela nossa aqui de dados positivos tem 70 bilhões de linhas, e a gente utiliza a nossa tecnologia e o nosso data science para extrair insights dessas informações, para cruzar os dados, para gerar o que a gente chama de score de crédito, score de risco, score de compliance e sistemas antifraude. Né? A COD também é uma empresa que presta serviço de antifraude, principalmente para o Pix. Né? A gente viabiliza isso através de uma plataforma que a COD é a primeira empresa do Brasil a usar. Essa plataforma se chama HPCC, da empresa LexisNexis, vocês vão ver um pouco mais sobre ela, e ela é programada numa linguagem chamada ECL, SL, que é uma linguagem assim, que é um barato, porque normalmente quando a gente programa, né, a gente está ensinando para o computador o que a gente quer que o computador faça. ECL é diferente, a gente diz o que a gente quer e a plataforma decide o que fazer. Então, por exemplo, a gente não vai fazer if, não vai fazer while, não vai popular um array, a gente vai simplesmente mandar que a plataforma faça, e como ela conhece os dados melhor do que a gente, ela consegue gerar essa informação. Os nossos scores, para vocês terem uma ideia, são gerados on the fly, em tempo de execução. A gente não faz nenhuma pré-geração e popula um database, a gente utiliza a tecnologia de quando a gente faz a chamada do score, todas as variáveis são calculadas e depois elas são agregadas nesse score que é devolvido para o cliente via uma interface API. A plataforma faz tudo isso. Então, isso é completamente novo. Vocês não vão conhecer outras pessoas que programem em ECL, vocês não vão conhecer outras empresas que usem o HPCC. Ele parece, olhando de longe, um pouco com um Hadoop, apesar do que a plataforma usa o file system nativo do Linux. Você não tem um HDFS com a plataforma em cima, mas é computação distribuída, é de alta performance, nós temos mais de 1.400 servidores que utilizam essa capacidade para poder entender e extrair essas informações de dados. Então, e a gente convidou o Hugo Watanabe, que é parte aí do time do nosso parceiro técnico da LexisNexis, para fazer uma apresentação, assim, é só um gostinho do que a plataforma pode entregar em termos tecnológicos, porque é isso que ele vai mostrar e muito mais do que isso. E se vocês se sentirem suficientemente desafiados, quiserem conhecer um pouco mais desse mundo de dados massivos, de alto processamento e da linguagem ECL, é aqui com a gente que vocês devem ficar. Vocês não vão ver a COD em serviços para consumidores, apps, porque a gente está trabalhando debaixo dos panos, provendo uma superestrutura integrada de inteligência de dados para financeiras, seguradoras, para o varejo e para sistemas de segurança antifraude e antirrisco. Hugo, aí é contigo. Muito bom, obrigado, Pina, pela introdução. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a essa videoaula, né, Dominando Big Data com HPCC Systems. Meu nome é Hugo Watanabe, como o Pina e a Priscila já comentaram.
E a gente vai apresentar aqui nessa videoaula de menos de 1 hora, né, como que vocês podem utilizar a plataforma HPCC Systems para instanciar um serviço de consulta online, como o Pina comentou, né, via um serviço web, em menos de 1 hora, né, fazendo aqui uma consulta em Big Data para, por exemplo, predizer o preço de um imóvel, né, a partir do momento que eu aprendi com uma base de imóveis e seus atributos. Legal? Pessoal, qual que vai ser a agenda, né, desse mini curso? Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre minha experiência. Logo em seguida, eu vou falar sobre o tema e o objetivo principal dessa videoaula. Os requisitos, ambientes e recursos que vocês vão ver vão ser bem simples. E, fundamentalmente, eu vou passar alguns minutos falando um pouco mais detalhadamente, né, do HPCC Systems. Uma visão mais destaque, né, de como ele está organizado para atender às suas demandas de Big Data, independentemente da sua organização, do seu tipo de dado. E, obviamente, né, a gente vai passar a maior parte do tempo aqui desenvolvendo, então, uma consulta web para Big Data. Legal, pessoal? Muito bem. Falando um pouquinho sobre mim, bom, eu sou formado em engenharia, tenho doutorado em sistemas de informação e atuo aí mais ou menos uns 15 anos na área de TI. Atualmente, eu sou engenheiro de software na LexisNexis Risk Solutions, que é a empresa, né, que desenvolve ou toca a maior parte do desenvolvimento relacionado ao HPCC Systems. Importante frisar que o HPCC Systems, né, é uma plataforma open source, uma tecnologia open source. Qualquer um de vocês pode contribuir. O código está disponível lá no GitHub, tá? E falando aqui em plataformas, né, eu deixo também já de antemão alguns links para redes sociais, onde vocês podem, né, me contatar ou interagir comigo, qualquer que seja a sua necessidade relacionada ao HPCC Systems. Em especial, eu quero destacar o nosso canal do YouTube, onde você pode acessar vídeos que eu e outros membros da comunidade produzimos com dicas sobre como usar a plataforma. E, obviamente, o nosso portal, onde você encontra não só documentação, material de treinamento, mas também tem um fórum, né, que eu medio em português para ajudar os membros da comunidade com dúvidas e esclarecimentos. Legal? Pessoal, é isso sobre mim. Falando aqui rapidamente sobre o nosso objetivo, né, dessa videoaula, desse workshop, o nosso contexto aqui vai ser processamento e análise de Big Data. Tá? A gente vai trabalhar ou emular aqui, né, um trabalho com volume massivo de dados. Além disso, a gente vai tentar utilizar aprendizagem de máquina fornecido nativamente com a plataforma HPCC Systems. Né? A gente vai usar um bundle de Machine Learning para aprender sobre esse volume massivo de dados. Como artefato final, a gente vai querer fazer um serviço web para consulta de preços de imóveis. Ou seja, depois que eu já aprendi, né, com essa base de dados, quais são os atributos que eventualmente definem ou formam o preço de um imóvel, eu posso expor, né, esse modelo por meio de uma API, por meio de um serviço web, e aí fornecendo atributos desses imóveis, agora eu posso ter um serviço online que calcula o preço estimado desse imóvel, tá? E todo o código que a gente vai usar aqui, pessoal, está disponível no GitHub. Então, fica aqui o link para quem quiser acompanhar a videoaula junto comigo. Só acessar esse link do GitHub, a gente vai fazer tudo a partir de lá. Legal? Muito bem. Falando aqui sobre requisitos, né, que a gente vai utilizar nessa videoaula, pessoal, fundamentalmente duas coisas. Vocês precisam ter uma conta no GitHub e um navegador com conexão à internet, tá? Só isso, a gente vai fazer tudo na web, tudo na nuvem, tá? E em termos de recursos, né, ou artefatos que a gente vai manusear, fundamentalmente um dataset que contém, né, preços de imóveis que eu vou fornecer para vocês. A gente vai trabalhar numa instância virtual do HPCC Systems que a gente vai subir em Docker usando, né, uma ferramenta chamada Gitpod, né, que fornece também para a gente uma interface web de um ambiente de desenvolvimento. Muito bacana, né? Legal? Então, poucos requisitos, né, acessível a qualquer pessoa que quiser acompanhar essa videoaula junto comigo. E aí, né, para a gente encerrar essa parte mais expositiva dessa videoaula, vou falar um pouquinho sobre o que é o HPCC Systems, né? E essa figura, eu acho que representa bem o conceito.
O acrônimo, né, HPCC, vem do termo High Performance Computing Cluster, né? E você pode pensar no HPCC como uma plataforma que gerencia fim a fim as suas necessidades de dado ou as necessidades de dado da sua organização, né? Então, isso vem bastante a calhar no universo como a gente tem hoje, onde o volume de dados sendo gerado, né, seja por dispositivos IoT, ou seja por bases de dados abertas, né, é impressionante. E aí eu preciso ter, né, uma tecnologia que de fato me permita fazer a coleta desses dados, ingerir, limpar e tratar esses dados, integrá-lo eventualmente, né, usando aprendizagem de máquina ou algum recurso de inteligência artificial e de fato entregar valor final para o meu cliente, né? Então, assim como o Pina estava comentando antes dessa apresentação, eu posso estar interessado em manipular um volume massivo de dados, né, para eventualmente estabelecer um indicador de risco de fraude de uma transação ou de risco de um score de crédito, né, de um financiamento ou empréstimo sendo feito para uma pessoa. Mas o importante é que eu consiga fazer isso de maneira eficiente, fim a fim. E é justamente aí que entra, né, a plataforma HPCC Systems, tá? Legal? Se a gente for olhar a plataforma do ponto de vista de um stack tecnológico, a gente consegue pensar na plataforma, pessoal, com diferentes camadas. Primeiro, eu tenho aqui um cluster Tor, ou um aglomerado de nós, que vão ser responsáveis por fazer o processamento massivo, né, de ETL, ou seja, todo o processo de extração, transformação e carregamento dos dados, a gente faz com um cluster dedicado de nós. A ideia é ser eficiente, né, para esse propósito e fazer toda a manipulação no menor tempo possível. Para isso, né, eu posso também contar com uma segunda camada do stack que me fornece ferramentas para manipulação de dados. Então, não necessariamente, né, ao fazer o processo de ETL, eu preciso desenvolver no código todas as manipulações, limpezas e consolidações de dados. Eu vou poder contar com ferramentas disponibilizadas nativamente no stack e que me facilitam esse trabalho. Subindo um pouco nas camadas, hoje não faz muito sentido a gente falar em Big Data sem atrelar a análise massiva de dados, né, um algoritmo de aprendizagem de máquina, muitas vezes, né? E a gente também tem na plataforma, ou no stack, um conjunto de bibliotecas nativas que auxiliam, né, você fazer algum tipo de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, ou até mesmo profunda nos seus dados. E, né, tudo isso precisa ser complementado com uma entrega rápida, né, dessa informação. Então, não basta eu fazer todo o processamento, né, massivo de dados de maneira eficiente, mas eu preciso ser capaz de entregar isso rapidamente, de maneira fácil para o meu usuário final. E aí que a gente também tem um diferencial do stack, que é um aglomerado de nós, né, um cluster, separado, especializado na entrega online de consultas em Big Data. Legal? E, pessoal, para finalizar essa visão do stack, eu não posso deixar aqui de comentar que, né, a ideia do stack não é ser isolado. Então, embora ele possa cumprir fim a fim com as necessidades de Big Data da sua organização, né, ou da sua equipe, você ainda tem a possibilidade de fazer conexão com outras tecnologias. Seja um sistema gerenciador de banco de dados, uma outra plataforma de ETL, uma plataforma de visualização, né, o stack suporta aí vários plugins para conectividade com outros sistemas. Legal? Pessoal, é essa a introdução que eu tinha separado para vocês, para falar sobre HPCC Systems, né? Agora eu vou convidar, então, todo mundo para fazer o nosso tutorial aqui, a nossa videoaula, tá? E aqui eu deixo o link já para vocês baterem e a gente navegar até o GitHub. Legal? Pessoal, todo o código, né, que a gente vai utilizar nesse tutorial está disponível aqui no GitHub, com algumas instruções, tá? E eu vou pedir para que vocês cliquem aqui no link do Gitpod, que é, como eu comentei, a ferramenta que a gente vai usar para fazer desenvolvimento nessa videoaula. E o que o Gitpod está fazendo para mim, aqui, para aqueles que não conhecem, é fundamentalmente subir numa instância Docker com o HPCC Systems, né? E ele já vai vir com a extensão para suporte a ACL, que é a linguagem que a gente vai utilizar para manipular dados, e também já me permite também fazer análises e fazer a leitura dos meus dados online, tá? Olha só, está subindo aqui.
e vocês vão ver que a interface é bastante similar ao VS Code, né? Como se fosse um VS Code online, tá? Subindo aqui os daemons da minha instância virtual. Legal? E aí eu vou ter, então, aqui à esquerda o meu repositório, uma área de trabalho e o terminal aqui embaixo, tá? Pessoal, eu vou convidar vocês agora para acompanharem um pouco do funcionamento da ECL, né, da Enterprise Control Language, que é a linguagem que nós vamos utilizar para fazer essa videoaula. Então, eu peço que vocês abram aqui esse primeiro arquivo ECL, né, chamado BWR Cheat Sheet, né, que é uma folha aqui de dicas sobre como usar a linguagem. E eu vou começar aqui, pessoal, falando sobre as estruturas mais básicas da linguagem ECL, tá? Vamos descomentar aqui, ó, esse primeiro linha de código na linha 4, que estabelece ou mostra para a gente o conceito de definição em ECL. Essa é a estrutura mais básica, o elemento mais básico da linguagem. Como é que eu leio, né, essa definição ECL? Bom, eu tenho aqui à esquerda o nome dessa definição, no caso aqui, MyDef. Depois disso eu tenho o operador, né, da definição, que a gente lê como é definido como, tá? E depois o valor dessa definição, que no caso aqui é string olá mundo. E para finalizar, o ponto e vírgula, que é o terminador dessa definição. Tá? Esses 4 elementos caracterizam uma definição. Só que, pessoal, um paradigma de programação declarativo, né, quando eu estabeleço uma definição, eu não estou fazendo nada, fundamentalmente, em termos de ação, né? Eu tenho uma definição, eu preciso declarar no meu código que ação eu quero que seja feita, né, em cima da definição. E para isso a gente tem também a segunda, né, o segundo elemento básico da linguagem ECL, que são as ações. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma primeira ação para a gente descomentar. Vamos descomentar aqui esse output, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma saída, né, dessa string olá mundo. Tá? E como é que eu diferencio uma definição de uma ação? Fundamentalmente, a ausência desse operador de definição. Né? Quando ele está presente, eu estou definindo algo. Quando ele não está presente, eu tenho uma ação. Tá? E se agora eu submeter esse código, né, eu vou ter aqui, então, a saída da minha string. Né? Só que, na verdade, esse paradigma, né, ou essa linguagem de programação, ela é fortemente amparada, né, ou baseada na reutilização de código. Então, ao invés de eu fazer o output da string, né, na verdade, eu passo o output da definição e ele também vai me retornar aqui o valor olá mundo. Tá? Só para a gente já ir se acostumando com a questão de reutilização do código, que é bastante presente no ECL. Então, mas, pessoal, essa, né, é a estrutura mais básica, né, o conceito mais básico em ECL. Como o Pina comentou, na maior parte do tempo, se não toda parte, né, desse tempo em que a gente trabalha com ECL, o nosso interesse está na manipulação de estrutura de dados. Tá? E a estrutura de dados que a gente manipula em ECL, pelo menos do ponto de vista visual, se assemelha bastante a uma tabela relacional. Tá? Por quê? Porque é mais fácil eu definir, né, as lógicas de manipulação e transformação dos meus dados quando eu penso na estrutura relacional, né, onde cada linha representa um registro e cada coluna um campo ou atributo desse registro. Né? E olha só como eu defino uma primeira estrutura de dados em ECL. Né? Eu tenho aqui uma estrutura record, né, que é uma palavra reservada, e eu tenho aqui os rótulos dos campos, né, que eu vou usar na minha tabela relacional. Então, eu tenho aqui primeiro nome, sobrenome, gênero, idade, saldo e renda, por exemplo, numa tabela onde eu tenho indivíduos e seus atributos. Né? E é importante frisar aqui, pessoal, que o ECL é uma linguagem fortemente tipada. Então, cada, né, estrutura de dados ou cada campo, o rótulo, né, do meu dataset, ele precisa ser tipado. Seja ele uma string com comprimento fixo, no caso aqui 10 caracteres, string de comprimento variável, comprimento 1, um número positivo inteiro, como, por exemplo, idade, um número inteiro que pode ser positivo ou negativo, como o caso, né, de um saldo, por exemplo, bancário, ou um número de ponto fixo para definir a renda do indivíduo. Legal? O importante é tipar, eu preciso tipar os meus dados e com isso eu vou ter, né, obviamente, mais eficiência na recuperação da minha informação.
Legal. Definir uma estrutura record, pessoal, como eu comentei, não faz nada, a não ser que eu estabeleça, né, os valores dessa estrutura de dados. E é isso que eu faço com uma segunda declaração bastante importante, ECL, que é a declaração dataset. E aqui vocês podem ver que nessa declaração dataset, eu estou criando uma tabela, né, ou valores dessa tabela, passando aqui para cada campo separado por vírgula, o primeiro nome, o sobrenome, o caractere de gênero, idade e assim por diante. Tá? E como é que eu associo esses valores à estrutura de dados? Passando aqui o nome da definição da minha estrutura record como segundo parâmetro dessa declaração dataset. Olha só. Reutilização, né, do código o tempo todo, o máximo que eu puder. E aí, pessoal, definir as coisas, como eu falei para vocês, não faz nada, né? Se eu vier aqui e tentar submeter essa definição, olha só, né, ele dá um erro de sintaxe, né? Ele fala para mim, olha, não tem nada aqui para ser feito. Então, para resolver essa situação, a gente precisa passar uma ação, né, para que, de fato, o código seja submetido. E aqui eu tenho, tenho duas ações. Aqui sim, muito bem. E aqui eu tenho a saída, então, da minha tabela ou do meu dataset. E como eu falei para vocês, olha só, um formato relacional, né? Eu tenho o primeiro campo, first name, com uma string 10, o segundo campo com sobrenome, depois eu tenho gênero, idade e assim por diante. Por quê? Fica mais fácil de eu trabalhar ou pensar, né, nas minhas manipulações de dados, olhando para uma estrutura relacional como essa. Legal? Mas, obviamente, pessoal, manipular Big Data, né, não envolve só declarar a estrutura de dados. Eu preciso ser capaz de filtrar essa estrutura, né, no primeiro momento. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, códigos que nos ajudam a entender como os filtros funcionam em ECL. Então, por exemplo, agora que eu já tenho um dataset chamado DS, aqui em cima, eu posso querer filtrar todas as pessoas cuja o campo idade, né, seja menor do que 65 anos. E aqui eu tenho, então, um conjunto de registros que corresponde a esse filtro. Eu quero combinar filtros, né? Eu quero agora passar um conjunto, ou dois filtros, né? Onde eu quero que ele retorne para mim as pessoas com a idade menor do que 65 anos e o gênero igual ao caractere M, né? Ele vai fazer isso para mim, trazendo aqui o registro resultante. Legal? Pessoal, filtragem ECL é simples assim. Passo o dataset e a condição de filtragem. Vou deixar aqui mais alguns exemplos para quem quiser explorar a filtragem. Por quê? Eu quero comentar aqui brevemente sobre transformações também em ECL, antes de fato, de a gente ter todos os artefatos para conduzir o nosso fluxo de aprendizagem. Tá? Então, suponha que eu queira, por exemplo, agora, trabalhar só com o subconjunto dos meus dados. Ou melhor, eu quero não trabalhar com todos os atributos daquela minha tabela, todos os campos, mas apenas com o first name, last name e o campo renda, né? Se eu fizer aqui uma função table e especificar os três campos que eu quero, olha só, ele traz a tabela de novo, mas agora com a estrutura de campos que eu desejei. E aí você pode pensar o seguinte, vi aqui a minha saída, mas eu quero ordenar ela. Posso ordenar, por exemplo, a minha saída da tabela por meio de um dos campos, nesse caso aqui, last name, né? Vou querer aqui ver os meus sobrenomes, né, ordenados, seguindo aqui a ordem alfabética. Legal? E, ao fazer isso, eu vejo, por exemplo, que eu tenho dois sobrenomes com o mesmo valor. E, eventualmente, eles podem representar uma duplicidade na minha base de dados que eu quero remover. Como é que eu faço isso? Função dedup, de desduplicação, né? E aí eu passo não só o dataset ordenado, mas também o campo que eu quero que ele considere como condição de duplicidade, né? E ao fazer essa submissão, ele me retorna aqui, então, só um dos registros Silva e não o segundo que ele considerou como duplicidade. Posso controlar esse comportamento se eu quiser também. Legal? Pessoal, para finalizar, eu quero só comentar também com vocês que nem sempre a gente quer reduzir o volume de dados, né? Ou seja, eu vim aqui definindo uma estrutura de dados, filtrei ela, fiz um fatiamento vertical, selecionei alguns campos, ordenei, removi duplicidades. E se eu quiser adicionar um campo a mais nesse dataset, dá para fazer? Dá. E a gente faz isso em ECL via uma
estrutura chamada transform. Toda vez que você precisa transformar a sua estrutura de dados, seja adicionar um campo, mudar o valor de um campo, você vai usar uma estrutura transform. E a estrutura transform, pessoal, ela é bem simples. Você começa definindo a estrutura de campos nova. Então, nesse caso aqui, olha só, eu estou querendo adicionar um campo novo chamado RecID, que vai receber um valor positivo. Tá? Na estrutura transform, eu especifico qual que vai ser o valor desse campo novo adicionado. Aqui eu estou falando que é um contador. E aí eu faço uma função project que vai ler cada registro do meu dataset e chamar essa estrutura transform, passando um registro por vez e incrementando o contador. Tá? E aí, se eu fizer aqui a minha submissão, esqueci aqui de tirar o table. Fazer aqui o output. Aqui sim, então, eu tenho, olha só, a minha saída transformada, e vocês podem reparar que eu tenho aqui um campo RecID sendo adicionado com um contador incremental. Legal? Então, é assim que eu faço transformação em ECL. Que mensagem que fica, né, pessoal, dessa introdução rápida aqui sobre ECL? É um paradigma declarativo, não procedural, né? Vocês podem ver aqui que a gente estabelece as definições, mas não necessariamente elas vão ser executadas na ordem nas quais elas aparecem. E, fundamentalmente, pessoal, eu trabalho com manipulação de dados, ou seja, eu vou passando essa minha tabela relacional, esse conjunto de dados, de uma função para outra e vou manipulando até obter o resultado que eu estou interessado. Legal? Com esses conhecimentos básicos, a gente vai agora, então, para o nosso tutorial, né, ou, de fato, fazer a criação da nossa consulta online. Ok? E aí, para isso, pessoal, eu vou pedir para que vocês, no repositório, abram aqui o diretório Data, que tem um dataset que eu preparei para vocês. Pode clicar aqui com o botão direito e fazer Download, né, que vai baixar o dataset na máquina de vocês. E aqui eu já mostro uma pré-visualização desse dataset. Fundamentalmente, o que eu tenho aqui é um registro de propriedade por linha, tá? Os campos separados por vírgula, e cada, né, atributo aqui nesse dataset representa uma característica do imóvel, seja o endereço dele, né, seja o número da rua onde ele está localizado, seja o CEP, seja o valor estimado do imóvel, o ano de construção. A gente vai usar esses atributos para aprender sobre essa base e, eventualmente, construir um modelo de machine learning que vai nos ajudar a prever preços de novos imóveis. Legal? Bom, para quem já fez o download, pessoal, eu vou pedir, então, para a gente carregar essa base dentro da plataforma. E vocês devem estar se perguntando, né, mas como é que eu vou fazer o upload desses dados na plataforma? Olha só, pessoal, se vocês vierem aqui embaixo em localhost, tem aqui esse terceiro ícone, né, que é a interface web da plataforma chamada ECL Watch. Se você clicar naquele botão, vocês vão ser redirecionados aqui para o browser, onde vocês podem, num primeiro momento, ter uma visão geral do status desse cluster, ocupação em disco, quantas tarefas estão sendo executadas e assim por diante. Clicando aqui nos menus principais, vocês podem ver não só as tarefas que já foram executadas, mas principalmente, né, a gente vai estar interessado no primeiro momento em subir a base de dados para a plataforma. E isso vocês podem fazer clicando aqui em Landing Zone, tá? Que nada mais é do que um file system pronto para receber o dado bruto de vocês. Eu vou clicar aqui em Upload e vou navegar até o meu dataset de propriedades que a gente já fez download localmente no PC, né? E aqui eu vou subir, então, o meu dataset de propriedades para minha zona de entrada. O upload está sendo feito. Legal, finalizou. Pessoal, importante comentar, né? O Pina também fez esse comentário, né? A gente usa aqui um sistema de arquivos distribuído, né? E aqui o meu dataset ele ainda está inteiro, né? Eu tenho aqui um dataset bruto único. Eu preciso particionar esse dataset para dentro do meu cluster. E a gente faz isso via uma operação chamada spray, que, né, remete ao conceito de pulverização mesmo. Eu vou pulverizar os meus dados entre os nós do cluster. E aí eu vou trabalhar, né,
sempre que possível, com processamento paralelo distribuído, cada nó sendo responsável por processar o dado que está contido nele localmente, tá? Clicando aqui numa das opções de spray, vocês podem ver, né, dependendo do arquivo bruto, o formato, né, do arquivo bruto, vocês escolhem a opção apropriada. Nesse caso aqui, a gente tem um arquivo CSV, separado por vírgulas, então eu vou clicar aqui na opção delimitada, e eu vou pedir para que vocês renomeiem esse dataset, né, com as suas iniciais, XXX, tá? Só para que vocês tenham aí resultados diferentes quando a gente estiver trabalhando no mesmo ambiente, tá? E aí eu vou clicar em Spray. Isso é suficiente para fazer a ingestão dos dados para dentro da plataforma. Olha só, 100%. E agora, se eu vier aqui em Logical Files, eu consigo ver, fazendo um refresh, que o meu dado está aqui presente na plataforma. Legal? Mesmo tamanho. E aí, se eu clicar no meu dado, eu, inclusive, consigo ver o conteúdo, né, desse dataset. Olha só, os mesmos registros separados por vírgula. Legal. Mais do que isso, pessoal, o ECL já identificou, ou melhor, a plataforma já identificou que eu tenho 21 campos nesse dataset. Lembrem-se, né? Isso aqui remete à estrutura record que a gente usa lá no código depois para manipular esse dataset. Isso já está pronto para a gente assim que é feito o spray. Mais interessante do que isso, eu posso rodar uma primeira análise de perfilamento desses dados. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pegar esse dataset e submeter ele a uma rotina chamada Data Patterns, que vai analisar cada campo desse dataset, cada valor de cada campo, e me trazer estatísticas descritivas. Por exemplo, qual a porcentagem de preenchimento desses campos, qual que é a cardinalidade desses campos, se forem valores numéricos, qual que é a distribuição desses campos, quais são os quartis, e inclusive o padrão de preenchimento de cada um dos campos. Olha só. Então, eu tenho, por exemplo, no campo 1, né, uma cardinalidade de 17%, e eu tenho 50 mil registros, 100% preenchidos. O bacana é isso aqui também, ó. O campo originalmente é uma string, mas ele já me dá que o campo ótimo, em termos de armazenagem e manipulação desse dado, vai ser um unsigned de 8. Falei para vocês que eu tenho aqui a distribuição dos valores e o preenchimento. Olha só, 82% dos campos estão preenchidos com essa quantidade de números. 16% com essa e assim por diante. Por que que isso é importante? Porque eu consigo, já de cara, dizer se o meu dataset tem a qualidade esperada para a análise que eu vou fazer. Tá? E isso já me dá ideias ou abordagens possíveis para desenvolver a minha estratégia de manipulação de dados. Alguns campos, por exemplo, têm uma taxa de preenchimento muito baixa, né? 23%, 1%. E isso é inerente, né, pessoal, ao trabalho com Big Data. Você muitas vezes não tem controle ou não está né, sob seu domínio, né, controlar a qualidade do dataset, mas está sob sua responsabilidade garantir que o dataset passado por um produto ou por um processo de aprendizagem tenha qualidade aceitável. Legal? Muito bem. Agora que a gente já tem o dado na nossa plataforma, vamos voltar então para o Gitpod, onde a gente vai de fato fazer o nosso fluxo de aprendizagem. E aí, né, eu já comentei com vocês que tudo começa com a definição da estrutura de dados. E eu peço que vocês abram aqui o Modfile, que é o nosso primeiro código ECL, que contém a estrutura de campos desse dataset. Olha só, 21 campos, né? Cada campo e seu rótulo, seu tipo, e aqui a associação daquele arquivo lógico com esse layout de campos e o tipo do dataset, nesse caso aqui um CSV. Legal? E aí, pessoal, se eu tentar submeter esse código de novo, né? Olha só, de novo o erro do compilador falando, não tem nada para eu fazer aqui, isso aqui é uma definição, tá? Não tem nenhuma ação sendo feita para manipular esse código. Por isso, pessoal, como boa prática, eu recomendo sempre criar aqui uma BWR, onde você vai estruturando as suas ações. A primeira ação que a gente tem aqui é fazer um output da minha estrutura ou da minha declaração dataset. Legal? De novo, reutilizando o código aqui. E aí sim eu vejo agora a estrutura, né, relacional do meu dataset de propriedades. Cada linha uma propriedade, e aqui eu tenho o ID, o número da casa, o nome da rua, mas mais importante do que isso, os atributos do imóvel. E aí, só para confirmar aquilo que a gente viu no relatório Data Patterns, eu vejo aqui campos zerados, né? O ano de aquisição está zerado,
eu tenho eventualmente valores faltantes aqui no prefixo, no número do apartamento. Então, tudo isso, pessoal, eu posso tentar agora limpar antes de seguir adiante com o meu fluxo de aprendizagem. E por isso, né, a gente tem aqui um arquivo Excel chamado modprep, que vai fazer a preparação dos dados para a gente. E olha só, a primeira coisa que eu faço é aquele nosso filtro, né? Filtro, aqui uma combinação de filtros, onde basicamente eu estou eliminando valores zero ou valores vazio, que não vão me ajudar depois a definir eventualmente o preço desse imóvel, né? E aqui eu passo então o filtro. Outro ponto importante para o olhar atento, né? Quem bateu o olho no dataset anterior e viu, eu tenho atributos que não são numéricos, por exemplo, o nome da rua, né? O prefixo da rua. Esses campos, pessoal, posso considerar numa aprendizagem de máquina? Posso, mas eu tenho que fazer um tratamento, eventualmente converter eles num valor categórico. Não é geralmente a abordagem que a gente usa nesse tipo de aprendizagem aqui. Por isso eu selecionei somente os campos numéricos, né, ou atributos numéricos, para gerar um modelo de regressão do preço do imóvel. Tá? Então, olha só, eu selecionei aqui 10 atributos numéricos, e guardem bem esse número, porque a gente vai precisar deles mais adiante, né? Mantive o ID de propriedade, e olha só a sacada, adicionei um campo aleatório, um campo RND, que eu vou preencher por meio de um transform, mas eu vou colocar um número aleatório nesse campo. A função random fica gerando um número aleatório ali. Por que eu vou fazer isso? Eu não sei se esse dataset, a priori, tem algum tipo de ordenação prévia, né? Para não correr esse risco, eu gero um campo aleatório, adiciono um número aleatório, e aí eu ordeno esse dataset por esse campo aleatório, né? Então, com isso, eu elimino algum viés que eu possa ter nessa base de dados, já pensando, né, na construção da minha amostra de treinamento e da minha amostra de teste, e tentando evitar algum viés nesse sentido. Legal? Se eu quiser ver como esse dado ficou, depois desse primeiro tratamento, olha só, vamos voltar aqui na nossa BWR e vamos descomentar aqui as linhas 8 e 9, que contém um output da preparação dos dados. Olha só. Eu tenho aqui agora sim os dados, né, totalmente preenchidos, os campos numéricos, legal? Não removi aqui a questão dos lavabos, porque o imóvel pode ter 0 lavabos, isso não é um problema. E o importante, pessoal, ou talvez um número bastante, né, chamativo aqui para a gente, é que depois das limpezas só sobraram 17 mil registros, né, 17.346, ou seja, boa parte dos registros da base original precisaram ser eliminados por problemas de qualidade, né, uma realidade triste aí em boa parte das nossas bases de dados. Então, pessoal, estou pronto para fazer a aprendizagem de máquina? Quase, né? Falta eu selecionar uma amostra de teste e uma amostra de treinamento para depois validar o meu modelo. Isso a gente vai fazer aqui nesse arquivo modseg, de segregação, tá? E olha só como o SL, né, facilita para a gente construção de amostras. Eu posso indexar, né, o número do registro que eu quero para cada amostra, e aqui eu estou segregando 5.000 registros, os primeiros 5.000 registros do meu dataset, né, tratado, para ser a minha amostra de treinamento, e 2.000 registros, né, para constituírem a minha amostra de teste, tá? Pessoal, esse é um ponto importante, porque eu ainda estou trabalhando com uma estrutura relacional, né? Cada linha uma propriedade e cada campo um atributo dessa propriedade. Essa não é a estrutura, né, mais adequada para eu trabalhar com machine learning, né, com manipulação de números. Eu preciso trabalhar com uma estrutura matricial. Poxa, mas será que eu preciso fazer isso na mão? Não, né? O SL já tem bibliotecas de pré-processamento para machine learning, como, por exemplo, essa aqui, ó, ML Core to Field, onde eu passo a minha amostra de teste de treinamento e ele já me gera como saída esses dados tratados num formato matricial. Legal? 2 linhas de código aqui para a gente fazer isso, mas sempre pensando na manipulação de dados e no fluxo, né, no data flow dessa estrutura. E para finalizar, um aspecto, né, puramente matemático, eu preciso segregar as minhas variáveis independentes, ou seja, aquelas que vão predizer o preço, e a minha variável dependente, ou rótulo, né, que vai ser o preço do imóvel. Então, lembra que eu selecionei 10 atributos para calcular o preço do imóvel? Muito bem. Eu vou selecionar os atributos de 1 a 9 para serem as minhas variáveis independentes.
e o atributo 10 para ser a minha variável dependente. E eu vou fazer isso na amostra de treinamento e na amostra de teste. Quiserem ver como que ficou o dado após esse tratamento, pessoal, só descomentar aqui as linhas 12 a 15 da nossa BWR. Olha só. Tenho aqui um exemplo de como fica o dado nessa estrutura matricial para Machine Learning. Aqui eu tenho um ID de propriedade, 9 registros, 9 variáveis, e aqui os valores dessas variáveis. Olha só, se eu não me engano, isso aqui é o valor do imóvel, o ano de construção, o ano de aquisição, a metragem do terreno, metragem construída, número de banheiros, e assim por diante. E na coluna do lado, ou no resultado do lado, melhor dizendo, né, eu tenho para aquela mesma propriedade só uma variável dependente, que é, olha só, o preço do imóvel. Então, e é com isso agora que eu vou, então, treinar o meu modelo de aprendizagem de máquina. E, pessoal, treinar o modelo é uma ação, tá? Por isso a gente tem a BWR Train aqui, que vai fazer o treinamento do nosso modelo. Mas olha só como o código, né, tirando os comentários, principalmente, fica extremamente curto, né? Eu importo as bibliotecas nativas que fazem a aprendizagem, seleciono, né, qual algoritmo de aprendizagem eu vou querer. Aqui eu vou usar um algoritmo baseado em árvores de decisão. E aí, pessoal, cada biblioteca tem essa função getModel, onde eu passo as minhas variáveis independentes e as variáveis dependentes e extraio o modelo que foi aprendido em cima dessa base. Gero a saída do meu modelo. Com o meu modelo, faço, né, uma predição com a minha amostra de teste para validar, né, ou para encontrar os valores previstos. E olha só, eu também tenho bibliotecas que me ajudam já a avaliar a acuracidade desse modelo. Então, uma vez que eu tenho os valores previstos pelo meu modelo, mais os valores reais da minha amostra de teste, eu consigo ter uma ideia da qualidade desse modelo, tá? Vou clicar aqui para submeter, né? E veja só que mesmo com apenas um nó nesse cluster, né, eu consigo, né, dentro de alguns segundos aqui, já ter o resultado desse treinamento. Vou olhar aqui. Muito bem. Olha só, valores previstos. Então, para cada imóvel, o preço estimado aqui no número de ponto flutuante, né? E aqui do lado, uma avaliação do modelo, né? Coeficiente de determinação e a raiz quadrada do erro quadrático médio. E aí eu posso avaliar esses indicadores e decidir se o meu modelo precisa de um ajuste ou não, né? Considerando que esse modelo está aceitável, ele prevê os valores adequadamente, falta então agora, pessoal, a gente ir para a última camada do stack que a gente viu, que é de fato disponibilizar isso online, né? Sem que, por exemplo, a minha organização, o meu usuário final, eventualmente precise fazer a chamada dessa consulta via SQL. Mas antes, vamos dar uma testada, né? Olha só, eu tenho aqui uma função que vai fazer o seguinte. Ela vai receber como parâmetro de entrada cada um dos atributos de uma propriedade. Eu vou transformar esses atributos no formato matricial que o meu algoritmo de machine learning requer, né? E aí eu vou passar esses valores, olha só, para dentro da função predict, já que eu tenho um modelo treinado pré-estabelecido na minha função. E aí eu vou retornar aqui, olha só, o preço do imóvel. Tá? Vamos testar essa função, porque definir a função não gera uma ação, mas se eu voltar aqui na BWR, olha só, eu posso descomentar essa última linha de código, que é onde a gente vai fazer a checagem da função. Estou passando aqui todos os atributos do imóvel, né? Ele vai me retornar aqui embaixo, a partir do modelo que a gente aprendeu, o preço do imóvel, olha só, 142.239. Legal? Tá funcionando? Pessoal, como é que eu estabeleço o meu serviço web ou a minha API? Muito simples. Olha só, até agora, todo o trabalho que a gente fez foi em Tor. Lembra? Cluster que faz a manipulação massiva. Todo o desenvolvimento eu faço em Tor. A consulta está pronta para ser liberada para consumo final. Mudo aqui para Roxy, né? E agora eu vou compilar o meu código, né? Olha só, lembrando, né? Essa é uma linguagem compilada, então tudo que a gente está fazendo aqui está sendo compilado para C++ e depois para código de máquina. Compilando a minha query, eu posso vir aqui no SLWatch e agora eu tenho, olha só, no terceiro ícone aqui do painel, o conjunto de queries publicadas.
ou melhor, eu venho aqui na lista de Work Units, né? E vou fazer a publicação da minha query. Então, olha só. Publico a query, coloco o nome que eu quiser, nesse caso aqui eu vou pôr as minhas iniciais, e clico em Submit. Tá? Submetendo a publicação, o que aconteceu? Vem aqui no menu de queries e agora sim eu vejo a minha query. Né? E se eu clicar nessa query, olha aqui o objeto compilado, né? Chave de object. Se eu clicar aqui nessa minha query, eu tenho, né, a possibilidade de consultar, né, o status dela. Se ela está ok, se ela está disponível. Só que eu posso também testar. E para testar, pessoal, olha só que bacana. Se vocês vierem aqui na aba Remote Explorer do Gitpod, toda a instalação do HPCC vem por padrão com o serviço web já disponível na porta 8002. Então, se você clicar aqui na porta 8002, todas as queries ativas são expostas por meio de um serviço web. E olha só a minha query aqui, ó, Get Price. E eu tenho aqui uma interface, então, de usuário final, onde eu posso passar valores, né, para esses atributos do imóvel, e clicando em Submit, o modelo lá de aprendizagem me dá o preço estimado desse imóvel. Legal? E se eu quiser agora desenvolver um site, né, que vai fazer chamadas para esse serviço web, né, ou seja, eu não quero fornecer esse formulário, eu quero fazer um front-end mais chamativo, eu tenho aqui, ó, todos os endpoints desse serviço. Então, por exemplo, vou fazer um website que vai fazer uma chamada REST, né, para esse web service. Eu clico aqui, ó, eu tenho inclusive o formato da requisição, tá? E aí eu posso testar também por aqui a minha query, passando valores, né? Por exemplo, 12, e mandar a solicitação, ele me retorna o preço. Basta que no meu front-end agora eu construa essa estrutura de JSON na minha requisição e faça a chamada nesse web service, eu tenho então um front-end de previsão de preços de imóveis. Legal? Pessoal, era isso com relação ao tutorial. De novo, né, mostrar aqui, eu tentar mostrar para vocês em menos de uma hora como a gente sai de um dataset bruto, treina, estabelece um modelo, né, de aprendizagem de máquina e fornece uma API para consumo final. Tá legal? Vou deixar aqui de novo o link do repositório para vocês. Usem o Gitpod para fazer o instanciamento dessa plataforma e pratiquem. Legal? Pessoal, queria agradecer de novo pela atenção de vocês. A gente vai encerrando por aqui e deixo aqui então também os meus contatos. Quem quiser conversar sobre a HPCC Systems, tem alguma dúvida, precisa de alguma ajuda, não hesite em me contactar. Mais uma vez agradeço a organização do Dual, prazer estar com vocês e até logo.